Opa, fala aí, meu nome é Joto e bem, streamers, uma raça da internet extremamente conhecida e a raça da internet que mais dá sucesso. Um exemplo disso, Alan Zoca, é um dos maiores streamers aqui do Brasil. E a pessoa que a gente vai falar hoje é um streamer, porém, esse cara não é um streamer de jogos. Ele é um daqueles streamers que faz conteúdo andando pelas ruas, gravando o dia a dia dele. Eu não faço ideia qual é o nome desse tipo de conteúdo, eu não me importo em saber qual é. O elemento em questão é Johnny Somali. O nome verdadeiro dele não é esse, mas eu não vou falar o nome verdadeiro dele aqui. Eu quero manter em sigilo, por mais que ele não mereça, porque esse cara é um dos piores seres humanos que já foi parido nessa terra. Então, antes de começar o tópico do vídeo, eu vou falar em tópicos como apropriação cultural, racismo, crimes não muito legais de falar o nome aqui e eu acho que vocês já entenderam direito. Então, fiquem com o vídeo. O Johnny Somali é um jovem negro estadunidense. Meu cachorro bateu na porta. O Johnny Somali é um jovem negro estadunidense que fazia vídeos para a famosíssima Twitch. A Twitch é um site de lives muito famoso, blá blá blá. Eu não vou explicar. E o Johnny fazia o conteúdo que eu não sei se ainda tem gente que faz, que é você pega uma câmera e fica gravando o seu dia a dia. Você fica andando pelas ruas. E o Johnny fazia esse tipo de conteúdo, só que o porém é que o carinha passava dos limites. Eu falo isso no sentido de que o Johnny ele era extremamente racista. Ele fazia piadas sérias com algo da própria cultura do país. E se você não sabe, ele fazia isso lá no Japão. Lá no Japão, eles meio que têm uma ferida bem grande por causa da famosa bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. E não só isso, eles também têm uma cultura em que a rigidez é clara com a paz pública. E o que o Johnny Somali fazia? Ele respeitava? Não. O cara ia numa caixa e cara ia no metrô com uma caixa de som gritando para qualquer um no metrô sobre Hiroshima e Nagasaki que os Estados Unidos iam atacar o Japão de novo, porque os japoneses não sabiam se comportar. Ele ficava com a caixa de som tocava superchat, porque infelizmente tinha galera que mandava dinheiro pro Johnny para ficar mandando mensagens esquisitas. E um detalhe sobre o Johnny é que ele é tão, mas tão covarde que o cara só perturbava mulheres desacompanhadas, idosos e estudantes, porque são pessoas cansadas, são pessoas que não se defendem sozinhas na maior parte das vezes. Agora, quando alguém vai revidar pro lado do Johnny, ele ficava maluco. Eu vou mostrar aqui um trecho de como o Johnny agia no meio do metrô. There we go. I'm so sorry. I'm sorry, guys. I don't know what's happening. What is this? No, I just don't gotta go down, guys. Come on. It's not even Japanese, guys. E nisso aí vocês podem até falar, tipo, tá, Joto, mas ele não tá falando sobre bomba atômica, ele só tá incomodando as pessoas com uma caixa de som. É incomodante, mas não é nada tão criminoso. Porém, é que nem eu falei lá no começo do vídeo. No caso, no começo não, mas o Japão, ele tem uma regra rígida com a paz. Locais públicos precisam ser confortáveis para quem tá. E o silêncio é um dos principais elementos para isso. E sobre esse negócio do Hiroshima e Nagasaki,
Assiste esse trecho aqui. Hiroshima, Nagasaki, you know what we do to you? Hiroshima, Nagasaki, we destroy it because you just don't know how to behave. Wallahi, billahi, wa tallahi. I swear to God. You do again, we're gonna do again. Irmão, o quão filho da mãe você tem que ser pra ir no Japão e começar a falar sobre a bomba Hiroshima, Nagasaki? É tipo eu chegar lá nos Estados Unidos e começar a gritar sobre o 11 de setembro, tá ligado? Então, assim, não dá pra entender as motivações do Johnny. Inclusive, nessa dele ficar falando de Hiroshima e Nagasaki, tem um clipe que ficou muito famoso, que é dele com um estudante e ele foi confrontado no meio do metrô. You know Hiroshima, Nagasaki? We're gonna do again. What? Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima, Nagasaki. We do it. What do you mean? Where you from? I'm, Are you American? you know where I'm from? Where you from? I'm from America. You're from America? Yes. So am I. We will do again. Do what? Hiroshima, Nagasaki. You understand? Do you think I'm Japanese? Where are you from? I'm from America. Where are you from? What's your ethnicity? Texas, buddy. What's your ethnicity? I'm Korean. Then sit down, brother. Why don't you sit your ass? Korean War, you know what happened? Ok, tem 3 pontos a serem citados aqui. Primeiro, a confirmação do que eu falei antes. O Johnny só vai atrás de estudantes, garotas desacompanhadas, idosos, pessoas que geralmente não revidam muito por cansaço ou sei lá. Outra coisa é que a gente pode ver que pro Johnny uma pessoa com uma etnia diferente não pode ser americana. Tanto que quando ele pergunta de onde você é, não, eu quero saber a sua etnia. E tipo, pra quê, mano? Que etnia dele interessa? O importante é de onde ele veio, não é? Então pronto, pô. Que saco. Outra coisa a se citar é que esse cara parece um adolescente de quinta série daqui do Brasil. Ele pergunta a etnia do cara. Ah, eu sou coreano. Não, Guerra da Coreia. Vocês sabem o que aconteceu com você. Cagamos, velho, pra Guerra da Coreia. Isso aqui não é questão de quem fala mais errado, não. Isso aqui é discussão séria de um assunto sério. Tu tem noção que esse cara é tão babaca que a Yakuza foi atrás dele? O quão babaca você tem que ser pra pra máfia local e acabar com a tua raça. É, meus amigos, o Johnny Somali foi pego pela Yakuza. A Yakuza pegou o Johnny e meio que eles forçaram o Johnny a fazer um vídeo se desculpando. Ele inclusive fez vídeos junto da galera da Yakuza, falando japonês tudo certinho. Porém, ele voltou a fazer isso dentro de um metrô. E adivinha só quem tava dentro do metrô? O cara da Yakuza. É, meus amigos. Sim, o cara da Yakuza tava dentro do metrô, exatamente onde o Johnny tava fazendo as besteiras dele. Na verdade, a culpa não é só do Johnny, e sim do superchat dele. Claro, a maior parte da culpa é do Johnny. Tinha gente mandando superchat pro Johnny falando: eu tenho uma bomba. E o Johnny tava transmitindo isso numa caixa de som no meio do metrô. A reação do Johnny quando ele viu o cara da Yakuza foi incrível. Mas então, sobre o restante. O Johnny fugiu do Japão, ele foi para Israel. Lá em Israel, ele uma policial. Eu só tô botando o print aqui na tela porque é um assunto delicado, eu não quero mostrar isso aqui. E ele fez isso lá em Israel. Depois de Israel, eu sinceramente ainda não sei o que aconteceu com o Johnny em Israel, eu não procurei muito sobre Israel e o Johnny. Porém, depois de Israel, o Johnny foi para a Coreia do Sul. E aí é que tá. Lá na Coreia do Sul, o Johnny fez uma cagada atrás da outra, como sempre. Inclusive, nesse ponto, tava uma galera enorme oferecendo dinheiro só pra galera aí descer o pau no Johnny no meio da rua. Literalmente, o quão babaca, o quão animal você tem que ser pra galera começar a mandar dinheiro pra quem ir bater em você, cara. Mas então, lá na Coreia, o Johnny fez um monte de besteira. Uma das primeiras, eu acho, foi quando ele ficou fazendo bagunça no meio de um restaurante, lanchonete, de uma senhorinha muito querida, onde ele ficava
jogando comida no meio da loja, jogando comida fora, enchendo as coisas de álcool, fazendo besteira, sendo desrespeitoso com quem estava lá dentro, sendo o Johnny. Então, o Johnny, depois disso, ele fez uma coisa que é imperdoável. Ele foi até as estátuas da Coreia. Se vocês não sabem, lá na Coreia tem estátuas que homenageiam mulheres que foram escravizadas de forma muito pesada por imperadores no Japão Imperial. E o que o Johnny fez? Ele ficou dançando seminu em cima das estátuas. O print tá aqui. Eu só tô mostrando o print do momento porque mostrar o vídeo ia tomar muito tempo e eu não quero reagir isso. Eu não quero reagir isso de novo. Então, além disso, o Johnny fazia uma coisa que já era de se esperar. Ele ficava tocando o hino da Coreia do Norte no meio dos locais públicos da Coreia. Porém, lá na Coreia do Sul, meio que o Johnny teve o ponto de ruptura dele. Isso porque o Johnny, ele fazia lives na Kik. Ele fazia live na Twitch, porém ele foi banido da Twitch, né? E ele começou a fazer live na Kik, porque a Kik é um site de live que, sinceramente, não tem muitas regras. Você pode basicamente assassinar alguém, que a Kik só vai te dar um banimento bem leve. Então, o Johnny tava fazendo live pra Kik, porque ele podia ser babaca o quanto ele quisesse, que a Kik não ia banir ele por qualquer coisa. Porém, o Johnny já foi banido da Kik também, e ele inclusive usa atualmente a conta de um amigo dele, que eu não sei por que esse amigo dele ainda tá com o Johnny. Literalmente, isso daí é prejuízo pra ele também. Mas então, o negócio do Johnny, que o ponto de ruptura dele foi na Coreia, é porque o Johnny não podia mais sair da Coreia. Ele ficou fazendo tanta besteira na Coreia que a polícia local deixou o Johnny lá. O julgamento do Johnny na Coreia vai acontecer mês que vem. Ou seja, o nosso presente de Natal vai ser a prisão do Johnny Somali. Inclusive, o Johnny também não se ajuda, porque ele criou um canal no YouTube e ele ficava repostando clipes das coisas que ele fazia. Ou seja, a única salvação dele era que ele não tinha, ninguém tinha, os clipes, as coisas que o Johnny fazia. E ele literalmente fez prova contra ele mesmo. E não só isso, o Johnny fez um vídeo falando para o juiz chupar o. Vocês me entenderam. E não só isso, o Johnny também xingou a mãe do juiz. O mesmo juiz que vai decidir se ele vai pra cana ou não. Ele também já fez piadas inapropriadas envolvendo menores de idade. Mas isso aí eu não quero falar. E bem, esse é um resumo resumido mesmo das coisas que o Johnny Somali fez. É um resumo bem resumido mesmo, porque tem muita coisa mesmo sobre o Johnny Somali. E sinceramente, cara, eu tô aqui só pra passar o caso. Minha opinião sobre o Johnny Somali, eu sinceramente acho ele um dos piores seres humanos que já nasceu na história da humanidade. Não tô falando que ele é o ser humano que não deveria ter nascido, porque existem pessoas piores, principalmente na América. E o Johnny, assim, esse cara tem um sério problema com culturas, com xenofobia, porque isso é xenofobia, sim. E o cara, ele literalmente teve uma vez lá no Japão, eu acho que foi no Japão, em que o Johnny foi confrontado, que ele, inclusive, já perguntaram pro Johnny, cara, por que você faz isso? E ele falou, por que você é racista? Por dinheiro, sendo que ele não ganhava nada. Pô, $5 no máximo ele ganhava. E ele gastava tudo com cachaça, com coisas ilícitas. Então, o Johnny, ele já foi confrontado muitas vezes, ele já apanhou muito. A cada live nova que ele abria, era basicamente um hematoma novo. E o Johnny, assim, ele tem um sério problema com a questão racial.
É tanto que ele falou, pô, não tem como eu ser racista, eu sou negro, não vou ser racista se eu sou negro. Meu Deus do céu, velho, como esse cara pensa de uma forma muito. Eu não sei, velho. Eu não sei falar a forma que esse cara pensa, porque eu só consigo pensar em como os pais dele devem ter se arrependido de ter parido um ser vivo tão inútil para a sociedade. É nessas horas que eu acho que camisinha é realmente uma ótima opção. Mas bem, isso aqui foi o resumo do caso do Johnny Somali. Se vocês quiserem ver mais sobre o caso, o vídeo do Craven the Raven e o vídeo do Neo, os vídeos do Neon vão estar na descrição. Falou!